nós. Boa tarde aos senhores e às senhoras presentes, aos nobres vereadores, parlamentares, autoridades que prestigiam essa sessão. Nós gostaríamos de, no início da abertura de mais essa segunda reunião da Comissão de Estudos Especiais de Segurança, passar a palavra ao nobre vereador, membro dessa comissão, capitão Edeval, para a leitura de texto bíblico. Ó, como é bom e agradável. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Assim seja. Amém. Nos convidamos todos para tomar seus assentos. Esta comissão de estudos especiais, ela, de acordo com o nosso regimento interno, no seu artigo 82, foi constituída através de portaria do senhor presidente dessa Casa de Leis, nobre vereador Ulisses Maia, para analisar a legislação em vigor e propor medidas que visem garantir melhores condições de segurança aos estabelecimentos que concentram um grande número de pessoas, como shopping centers, casas noturnas, bares, lanchonetes, teatros, cinemas, dentre outros. Nós queremos comunicar a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, que esta comissão, além de seus estudos que realizamos na sala de comissões desta Casa de Leis, estamos adotando essa metodologia de trabalho, né, que eu acho que é muito produtiva, de chamar as autoridades que auxiliam no trabalho de fiscalização desses estabelecimentos para relatarem as suas experiências no cumprimento de suas respectivas missões. Antes de nós nos arrogarmos a pretensão de propormos alguma lei que venha beneficiar a toda a comunidade de Maringá, que é o objetivo desta comissão, que foi instituída por propositura unânime dos senhores vereadores dessa Casa de Leis, é muito importante que possamos ouvir aqueles que de fato estão lutando para que essa segurança dos munícipes e contribuintes de Maringá venha de fato acontecer. Então nós estamos com esse objetivo. Queremos dizer aos que nos acompanham que esta sessão na íntegra também estará à disposição dos senhores no nosso site da Câmara Municipal de Maringá. Essa comissão tem como presidente esse que vos fala, vereador Luciano Brito, tem como relator o nobre vereador Tenente Edson Luiz, está à nossa direita, e também como membro o capitão Edeval, que já fez uso da palavra. No andamento de nossos trabalhos, dando prosseguimento à nossa agenda,
nós convidamos o 4º Batalhão de Polícia Militar, através de seu comando, o Tenente Coronel Padilha, que muito gentilmente atendeu o convite dessa muito digna comissão, para relatar, fazer um relato sobre as ocorrências policiais nesses estabelecimentos que a comissão se propõe a tentar, juntamente com os nobres vereadores e toda a comunidade, propor alguma alteração na legislação. Quero lembrar que esta comissão está aberta às sugestões de toda a comunidade de Maringá. Eu gostaria de convidar para compor a mesa aqueles que nos dão a honra de sua presença e que farão uso da palavra expondo aos vereadores presentes e à comunidade, representando o comando do 4º Batalhão, o subcomandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, o Major Letrinta, por gentileza, Major Letrinta, compor a mesa. Com ele está também o Tenente Nicola, a quem também nós convidamos para compor a mesa também nessa sessão audiência de hoje, né? Nós gostaríamos de agradecer, Major Letrinta, em nome da comissão, em nome do pleno da nossa Câmara de Vereadores, a atenção ao nosso pedido. Prontamente a Polícia Militar atendeu a solicitação dessa Casa de Leis, como é de praxe. Um belíssimo trabalho que a Polícia Militar vem prestando para a segurança dos maringaenses e de toda a comunidade do Paraná. E eu quero agradecer, em nome da comissão, Major Letrinta, pela gentileza de atenção pronta, rápida e ao convite desta muito digna comissão. E nós estamos atentos, estamos ansiosos, na verdade, para ouvirmos aí a exposição deste breve relatório. Quero dizer aos nobres vereadores, aqueles que estão presentes, que nos acompanham pela internet, que a Polícia Militar estará encaminhando a esta comissão também as sugestões daquela importante organização de Polícia Militar. Gostaria de comunicar aos presentes também que você pode encaminhar a sua sugestão à comissão através do site da Câmara, através do Facebook, e nós estaremos acolhendo até o dia 1º de março, que foi deliberado na nossa primeira reunião, na reunião de instalação. Também agradecemos a presença de todos os servidores da Casa e aqueles que auxiliam os trabalhos desta comissão. Para ganharmos tempo, eu passo a palavra já de imediato ao Major Letrinta para que faça a sua apresentação nessa tarde e com a palavra, Major, o senhor para dar o encaminhamento e a sequência da exposição por parte do 4º Batalhão de Polícia Militar. Muito obrigado, Major. Obrigado, Luciano, pelo convite, né, por podermos participar dessa discussão, dessa comissão. Ressaltar que a ausência do comandante é plenamente justificável, uma vez que ele está em Curitiba em curso, né, foi convocado, o curso teve início essa semana, então ele vai para o curso, mas não vai se ausentar do comando do batalhão. Então ele vai estar até o mês de novembro, que é a previsão do curso dele. Durante o mês, uma semana, ele vai estar em Curitiba fazendo o curso superior de polícia, que possibilitará a promoção dele ao último posto da Polícia Militar, o posto de coronel. E na ausência dele, nós como subcomandante, então, ele pediu que a gente comparecesse, né, a essa reunião para representá-lo e representar o comando. O assunto da comissão, eu diria que passaria para vocês a experiência que nós temos, não só como de policial militar, mas também a experiência pelo tempo que estamos na cidade. Então eu vim para Maringá no ano de 92, mais precisamente no mês de fevereiro, então já estamos aí há mais de 20 anos, né? São 21 anos na cidade e passamos, né? E já convivemos aí com várias situações de enfrentamento. Então dizer assim que a Polícia Militar, não desmerecendo, desfazendo os demais órgãos,
mas é o órgão, é a instituição que está 24 horas, né, pronta para atender a comunidade, para atender a população. É evidente que há sempre as situações de conflitos e cabe a nós, né, pela experiência, pela capacitação, pelo preparo, sempre intermediar muitas vezes esses conflitos. E eu diria assim que a cobrança muitas vezes sobre a Polícia Militar é muito grande, mas que a gente observa que na grande maioria das vezes o problema ele estoura na Polícia Militar, né? Ele acaba sendo um resultado, a consequência talvez da providência anterior ou antecipada ou preventiva de alguns fatos, que resulta numa cobrança daí para a Polícia Militar no sentido de tomar algumas providências. E claro que a ação nossa, ela parte do princípio que ela é sempre imparcial, né? Ela não quer de forma alguma prejudicar este ou aquele estabelecimento, este ou aquele comércio que esteja envolvido na situação ou pessoas, né? Partimos do princípio que a Polícia Militar está para o atendimento de todos. Mas, infelizmente, há algumas situações pontuais, né, que acabam sendo conhecimento de todos, que nós temos assim, que tomar algumas medidas mais severas, até diria, algumas até poderiam ser entendidas por alguns como radicais, mas que às vezes não há outra forma de agir. Mas isso, claro, sem jamais agir de forma tendenciosa ou com intenção, ou talvez, como alguns poderiam de repente interpretar, com a intenção de vir a prejudicar este ou aquele estabelecimento ou atividade ou evento, às vezes, né? Que muitas vezes acaba sendo, a gente se depara, né, Luciano, que é uma grande cobrança que às vezes surge para nós e que talvez a comissão vai ter esse enfrentamento, são em relação aos eventos, né? O que talvez traz um pouco mais de preocupação muitas vezes em relação a eventos. Então eu diria que o 4º Batalhão está à disposição através do comando para discussão, para apontarmos aí sugestões, soluções, né? Como já houve, né? Eu diria assim, com um grande exemplo, né? Talvez partindo aí de algumas instituições e se mantém, porque continuamos ainda com o trabalho, não exemplo do vestibular, né? Também, que chegou num ponto em que nós tivemos que fazer enfrentamento, muitos talvez se recordam, e eu estava no setor de planejamento e pude acompanhar bem de perto, porque fazia contato direto com os moradores da situação que ali chegou quando da realização do vestibular, né? E poderíamos dizer que hoje, através de várias medidas e que se mantém, né? Nós não temos mais esse problema ali do vestibular, não temos mais, né? A situação de bagunça, eu diria até que foi selecionado, mas porque ainda mantemos, né? Nas datas do vestibular, mantemos equipes, tanto nós como da Polícia Ambiental, com apoio do CETRAN, né, Prefeitura e outros órgãos que acabam se envolvendo, né, na força-tarefa, né, do qual o Nicola aí também vem participando com a gente, que chegou depois no batalhão, mas já vem participando ativamente dessas atividades. Então eu deixo o batalhão à disposição, estamos abertos, né, à discussão, a questionamentos, tanto da comissão como dos demais participantes, e já parabenizo, né, a comissão por essa preocupação que é de interesse de todos, né? Não às vezes indiretamente todos acabam sendo atingidos, e claro, e para o bem da cidade, né? Que eu vejo que é um trabalho que vem em prol do bem da cidade. Então, obrigado mais uma vez, e Nicola, deixo para você, não sei se você vai abrir já. Sim, já pode, Major, já encaminhar. Tá. Para que apresente algo sobre o enfrentamento dessas ocorrências, ele que está mais diretamente à frente da Operação AIFO e de outras operações que o batalhão também acaba desencadeando, né? Porque daí, se a gente for falar, se delonga muito. Ok, fica à vontade. Eu vou... Só fazer os dois. Pedir versão para vocês, para eu falar em pé. Eu vou precisar fazer uso do notebook ali. Tem alguma objeção? Né? Não, Tenente, fica à vontade. Posso usar aqui? Nós até gostaríamos de propor aos demais membros que compõem a mesa, para que possamos aproveitar a apresentação que será feita pelo Tenente Nicola, juntamente com o Major Letrinta, que nós fizéssemos a mesa, se os novos vereadores assim o concordarem, e depois nós retomaremos a posteriori, ao término da apresentação
do nobre tenente Nicola. Antes, porém, enquanto o tenente se prepara ali, gostaríamos apenas de expor aos companheiros que prestigiam essa reunião que, por uma questão de ordem, após a apresentação, nós não faremos nenhuma interrupção na apresentação, faremos apenas um breve período de perguntas e respostas, aqueles que quiserem fazer algum questionamento que seja pertinente. Em termos de questão de ordem, se for alguma coisa muito aberta, nós gostaríamos que se ativesse ao objetivo da comissão, e aí nós gostaríamos de que se ativesse aí ao tema que nós estamos propondo aí, que é exclusivamente o estudo, né, das ocorrências em determinados estabelecimentos que aglomeram pessoas. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Tenente Nicola. Estou no 4º Batalhão, servindo no 4º Batalhão aproximadamente no período de 2 anos. Cheguei aqui em Maringá em janeiro de 2011. Participei de várias operações, comandei o pelotão de trânsito por 6 meses. Na metade de 2011 eu retornei a Curitiba, fiquei 5 meses em Curitiba, 3 meses na Operação Verão no litoral, e retornei para Maringá no começo do ano passado. Já estou completando aí ininterruptamente mais ou menos 1 ano no 4º Batalhão, especificamente em Maringá. Então, desde que eu cheguei no 4º Batalhão em janeiro de 2011, eu já fui designado para desencadear várias operações com o cunho específico de prevenção. Mas nós nos deparamos com algumas dificuldades, que a nossa intenção de prevenção acabou se tornando muitas vezes uma grande operação de repressão imediata. Por quê? Nós percebemos que Maringá, exemplo de outras cidades, mas muito mais Maringá pelo fato de ter uma grande quantidade de estudantes, ou seja, pessoas jovens, pessoas que estão lá na flor de idade, com vontade de fazer festa, esse tipo de situação. Grande aglomeração de pessoas em alguns tipos de estabelecimentos. Dentre eles, os 2 principais que geram problema para a Polícia Militar antes desse período de eu estar aqui são postos de gasolina e alguns bares. Os bares maiores, aí, principalmente aqueles bares localizados próximos às universidades, as maiores universidades aqui de Maringá. Toda essa corrida, na tentativa de resolver esse problema, começou com a AIFA, a Ação Integrada de Fiscalização Urbana. Por que hoje nós estamos aqui? Eu agradeço a oportunidade. Eu acredito que se nós não tivéssemos esse espaço hoje aqui na Câmara e espaço no Conselho de Segurança, como a gente teve há 2 meses atrás, eu não vislumbraria outra maneira de resolver esse problema, porque nós, da Polícia Militar, assim como nós escrevemos no ofício que nós encaminhamos à Promotoria do Meio Ambiente, nós já nos declaramos praticamente sem condições de resolver esse problema de maneira preventiva. A ideia que eu quero passar para vocês hoje, que resolver o problema de perturbação do sossego, tranquilidade do trabalho do sossego alheio, e a questão de grande aglomeração de pessoas, fazendo utilização de som alto, usando drogas e bebendo, fazendo uso de bebidas e logo após fazendo uso de bebidas, transitando pela cidade de Maringá, colocando a vida de todo mundo em risco, só pode ser resolvida se nós nos unirmos e tentarmos resolver essa questão de forma mais preventiva possível, ou seja, com legislação. Eu vou mostrar para vocês que a Polícia Militar já esgotou todas as suas forças. Eu já suei muito essa farda aqui por causa desse problema que eu estou apresentando para vocês. Eu já pus mais de 600 policiais de todas as operações que eu já fiz só para combater esse tipo de coisa, e nós não resolvemos. Eu trouxe aqui só um exemplo. Mas se vocês me perguntarem, eu posso indicar aí de 6 a 7 estabelecimentos hoje só em Maringá, e uns 10 no total, de 2 anos que eu estou aqui, que são um problema para nós, que nós não conseguimos resolver. E a gente não consegue resolver, o que acontece? O cidadão que está lá tendo o seu sono prejudicado, o seu trabalho de amanhã prejudicado,
ele não vem aqui na Câmara Municipal tentar resolver o problema. Ele também não vai lá no Conselho de Segurança, ele não vai na TV. Qual que é a porta que ele vai bater? A porta mais perto dele, o braço do Estado mais perto que tem dele lá, é a Polícia Militar, através do telefone 90. E aí nós atendemos a ligação da pessoa e nós somos obrigados a dizer, ó, nós vamos mais uma vez nesse lugar para tentar resolver o problema, sendo que a gente já sabe que todo final de semana a nossa batalha se repete e nós não estamos conseguindo resolver. Então, vou passar para vocês o exemplo aqui desse posto, que é o posto sul-americano, localizado na Avenida Tuiuti, e na esquina com a Rua Gaspar Ricardo. Só para vocês terem ideia, esse posto aqui, ó, ele está localizado nessa esquininha aqui. Quem conhece a Avenida a Vila Nova, aqui está o shopping, o Shopping Cidade, né, onde tem o Big, e o 4º batalhão estaria mais ou menos aqui nesse mapa. Ou seja, a 300, 400 metros do nosso maior problema hoje, na cidade de Maringá. Né? Isso aqui, senhores, é um problema crônico, ou seja, está há muito tempo, a gente não consegue resolver. Tá? Então, a 300, 400 metros do 4º batalhão, aqui na frente tem um grande hotel, né, Hotel Caiuá, e atrás desse hotel tem um condomínio residencial enorme, que tem uns 7 blocos ali. Então, é muita gente que é incomodado toda sexta, sábado e domingo por esse povo que se aglomera nesse posto aqui. Problema de posto, gente, não é só da cidade de Maringá. Tá? Se vocês forem no final de semana lá em Foz do Iguaçu, vocês vão ver vários jovens, em torno de 200 a 300 jovens, com seus veículos com som alto estacionados no pátio do posto, fazendo uso de som altíssimo, ingerindo bebida alcoólica em excesso. E são jovens que ficam ali e sabem que a Polícia Militar não pode fazer fiscalização no pátio do posto na questão de trânsito, porque é uma propriedade particular. E como se aglomeram aos montes, né, acabam fazendo uso de bebidas e transitam pela cidade, acabam praticando algum tipo de acidente de trânsito ou algum delito. Nessa aglomeração de pessoas, eu vou mostrar um vídeo que vocês já vão ver, é comum acontecer de ocorrer o tráfico de drogas, o uso de drogas, dentre elas principalmente a cocaína e a maconha, que são as drogas. A cocaína, por ser a droga que é uma droga considerada de um padrão que pessoas que usam são do padrão de vida mais elevado, né? Por coincidência ali a gente acaba encontrando bastante estudante universitário nesse tipo de situação. E também armas de fogo, né? A gente tem um exemplo no ofício aqui, eu já mostro para vocês. Uma semana depois que a gente fez um levantamento de 223 ocorrências, no período de 18 meses, nesse local, aconteceu um disparo de arma de fogo em que um indivíduo quase morreu nesse local, a 300 metros do 4º batalhão. Tá? Ah, mas a 300 metros do 4º batalhão, por que o batalhão não faz nada? Nunca fez nada? Eu vou falar para vocês. Acho que deve ter, hoje nós devemos ter uma média de 10 tenentes, né, no batalhão, né, Major? Só eu já fiz mais de 10 abordagens nesse posto. Dessas 10 abordagens, 3 foram com a ação integrada de fiscalização urbana. Por que estou enfocando a AIFO? Porque as pessoas têm a cultura de que a AIFO resolve tudo. A AIFO não resolveu isso aqui, já vou explicar por quê. Então, 3 abordagens foram da AIFO. A partir da 3ª abordagem da AIFO, eu que sou comandante da AIFO, eu desisti de fazer abordagem com a AIFO lá. Eu fazia operação no final de semana, saía com todos os órgãos. Polícia Militar, Conselho Tutelar, Guarda Municipal, CETRAN, Conselho Tutelar, o pessoal da SAS que saía com a gente. Eu saía com o pessoal da fiscalização da Prefeitura, a Secretaria do Urbanismo, o SEG. Eu saía com todo esse aparato do batalhão. Andava pela cidade, fazia abordagem em vários bares, outros também que davam um problema para a gente. E quando chegava no final, eu dispensava todo esse pessoal e fazia abordagem só com a Polícia Militar, nesse posto aqui. Só com a Polícia Militar, no mínimo, 20 homens armados para fazer abordagem nas 300 pessoas que se aglomeram aqui, no mínimo, por final de semana. Para fazer uma abordagem aqui com segurança para mim, para os policiais e para as pessoas que estão no pátio do posto, eu precisaria, no mínimo, ali, uma média de 40 policiais, que é o que a gente normalmente dispendia. Então, nós estamos gastando muito recurso, a gente já gastou recurso, dinheiro do Estado, dinheiro do município, paciência, para tentar resolver problema desse tipo aqui, e a gente não conseguiu resolver ainda. Tá?
Então, nesse caso aqui, que acontece também em alguns outros postos da cidade, o pessoal se aglomera no pátio do posto aqui e também em alguma via lateral, né? Aqui nesse exemplo aqui na Gaspar Ricardo, a gente fez uma sugestão no primeiro ofício que a gente mandou, nós mandamos em junho do ano passado. Deixar claro aqui, já também agradecer e parabenizar a Prefeitura de Maringá, porque uma das sugestões nossas já foi acatada e nós estamos utilizando isso. A gente pediu que fosse proibido o estacionamento de veículos. A gente pediu que fosse proibido o estacionamento de veículos entre as 23 horas e as 6 horas da manhã, naquela via lateral que eu mostrei para vocês ali, porque as pessoas se aglomeravam. No pátio do posto, em toda aquela via. Nós temos um exemplo aqui, um posto aqui na Avenida Paraná, na esquina com a Coronel Alves Martins. Também, as pessoas se aglomeravam no pátio do posto e na rua Coronel Alves Martins, que é uma rua um pouquinho mais tranquila, em que a iluminação noturna trazia um certo estado de aconchegância para as pessoas ficarem sentadas nas escadas, né? Que é também um exemplo da Avenida Tiradentes, toda ela aqui em Maringá, que hoje está tranquilo, acredito, porque as aulas estão começando agora, passou um tempo de tranquilidade a cidade, porque estava sem aula. Mas a tendência é que nós tenhamos esse problema ressurgindo nas próximas semanas aí. Então, essa situação foi acatada. A outra que nós sugerimos é para nós conseguirmos ter um controle maior na concessão e renovação de alvará para esse tipo de casa, né? É lógico, evidente que nós, a Polícia Militar, e eu tenha consciência que todos nós, qualquer um de nós, tenha o direito de ter uma propriedade e de ter um comércio, né? Mas eu penso, eu como vítima, na verdade eu estou falando para vocês como vítima agora, tá? Desse sistema em que eu não consigo resolver esse problema, eu penso que o interesse público, nesse caso, tem que sobrepujar o interesse particular. Para mim, o cidadão que mantém um comércio dessa natureza aqui e não está nem um pouco preocupado com o sono das 500 ou 1.000 pessoas que moram aqui na frente dele, esse interesse dele não vale nada perto do interesse dessas 500, 600 pessoas que tem que trabalhar toda segunda-feira, né? Às vezes trabalha sábado e domingo. No batalhão, para vocês terem ideia, eu morei no batalhão 5 meses e tinha final de semana que eu não conseguia dormir no batalhão, né? Então, caçar o alvará, restringir o horário de funcionamento através do alvará, é possível? Não sei. É uma proposta que a gente apresenta para vocês e já apresentou para a Secretaria de Gestão Pública da Prefeitura através de ofício. Porque ele tem o direito de vender, de fazer o comércio, só que esse cidadão aqui, ele não ganha da madrugada de sexta, sábado e domingo com gasolina. Ele ganha com bebida alcoólica. Ele ganha com cerveja, bebida alcoólica das 300 pessoas que param aqui todo final de semana. E existem muitas pessoas. É um proprietário do estabelecimento e 500, 600 pessoas. Pode ser um proprietário e 2 pessoas que estejam incomodadas. Para mim, o interesse público já é a favor daquele cidadão que não consegue dormir. Aqui a gente está falando de 500 a 600, mas tem lugar aí, estabelecimento, que a gente fala de 1, 2 casas do lado, que a pessoa vai lá, tenente, já foram reunião do Conseg, eu já participei de reunião do Conseg ali na Sim, já participei na Zona 2, já participei lá na Cidade Alta, e a reclamação é a mesma. Tenente, mas não dá só para o senhor vir aqui abordar e fechar? Eu falei, eu não tenho poder para isso. O teu problema, cidadão, eu já vim aqui tentar resolver umas 5, 6 vezes, como tem outro bar aí que é exemplo nosso, e eu não consegui. Aí o que a gente fez? A gente fez um ofício, enviou para a promotoria do meio ambiente, enviou para a prefeitura, para o Conseg, e hoje estamos encaminhando toda essa papelada, a gente está encaminhando aqui para a comissão para avaliação na tentativa de criar uma legislação, a sugestão nossa, que dê um suporte para a Polícia Militar. Isso é prevenção, senhores. A gente tentou fazer, fazer prevenção, mas é uma prevenção que a gente pode fazer. Como é que faz prevenção nesse posto? Se a Polícia Militar aqui chegar e estacionar uma viatura 10 horas da noite e deixar essa viatura de sexta, sábado e domingo, das 10 horas da noite até 6 horas da manhã, a gente faz prevenção. Só que a gente vai ficar 15 anos, 20 anos, até eu me aposentar fazendo isso aqui, não vamos resolver.
Né? O que acontece nesse lugar? A gente chega lá, aborda as pessoas, apreende veículos, faz as notificações de trânsito, encaminha pessoas por perturbação de sossego. Inclusive, a gente teve vários apoios da Guarda Municipal nesse sentido. Só que a gente sai desse local, é incrível a falta de respeito. Dali meia hora, as pessoas estão todas ali novamente. Não as mesmas, mas vai chegando e fica ali marcado um point do final de semana para as pessoas se reunirem e fazer e tomar essas atitudes de responsabilidade. Okay? Eu vou mostrar para vocês um anexo do primeiro ofício que a gente enviou para a promotoria. Obrigado, capitão. E esse ofício a gente fez o levantamento de todos os acionamentos feitos pela comunidade à Polícia Militar durante o ano de 1º de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2012, que é o período que eu estava lá. A gente resolveu fechar esse levantamento para tentar passar a bola, vamos dizer assim, de uma maneira mais inculta, passar a bola e dizer assim, ó, nós aqui da Polícia Militar, nós declaramos que a gente precisa de ajuda para resolver isso aqui. E realmente vocês vão ver por quê. Chamadas da Polícia Militar, entenda, não são todas essas chamadas que são atendidas por uma viatura da Polícia Militar. Aqui, toda ligação via 190 que chegou para nós está nesse levantamento. Muitas dessas ligações não foram atendidas por quê? Porque próprios estabelecimentos como esse atrapalham a comunidade de Maringá a ser atendida por uma viatura da Polícia Militar. Chega no final de semana, na sexta-feira, no sábado, às vezes tem uma situação de maior vulto, maior de emergência, que a gente não vai demorar, a gente não vai deixar de atender, mas a gente vai demorar um pouquinho para chegar no local. Por quê? A gente está atendendo situação desse tipo aqui, ó. E não é só esse posto aqui, esse aqui é um exemplo. Então, senhores, esse aqui é o anexo do primeiro ofício que a gente confeccionou, para tentar dar uma ideia para o promotor de qual que é o tamanho do nosso problema, ok? Quando está escrito aqui do ladinho, repassado à rede, quer dizer que nós informamos a todas as viaturas da área, através de rádio, que está ocorrendo problema naquele lugar. E com a intenção de que qualquer viatura que estiver passando pelo local, faça um policiamento de presença lá, um policiamento preventivo, na tentativa de minimizar a situação ou controlar, não necessariamente registrar um boletim de ocorrência. Quando tem esse númerozinho aqui, ó, nesse formato, AD 273412, quer dizer que foi feito um boletim de ocorrência naquele local. Ok? Então, eu vou explicar para vocês como é que é a tabela e depois eu vou baixar a tabela rapidamente para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. Quando eu estiver baixando a tabela, se atentem para essa coluna aqui, ó. Aqui é o dia da semana que a gente teve ocorrência. Vai ser raro vocês acharem um dia aqui que não seja sexta-feira, sábado e domingo. Tá? Aqui a gente tem o tipo de ocorrência que aconteceu lá. Olha aqui já no começo, ó. Infração de trânsito, porque a gente passa... Todo final de semana a gente aprende veículo lá, todo final de semana a gente faz alguma autuação lá. Perturbação de sossego. Aquele cara que para com o som alto, estaciona um veículo lá com a traseira bem de cara para a janela do condomínio do hotel e põe o som nas alturas lá. Vias de fato, briga. Normalmente a via de fato está acompanhada da situação de pessoas embriagadas. E aqui, ó, porte de arma de fogo. Ok? E essa situação de porte de arma de fogo gerou um boletim de ocorrência e uma pessoa foi presa por estar portando uma arma de fogo legalmente. Isso aqui, tudo no posto sul-americano, nas sextas, sábados e domingo. Então lá, embriaguez ao volante, tráfico, uso de drogas, perturbação de sossego. Olha o tanto de perturbação de sossego que tem ali, ó. Uso de drogas, perturbação do sossego, vias de fato, tráfico. Vamos ver se a gente consegue fechar uma página só com perturbação de sossego aqui, ó. Tá vendo lá? Sábado, ó, uma terça aqui, ó. Sexta, domingo, perturbação de sossego e uso de drogas. A gente tá no 43 lá, tá? Então, perturbação de sossego, disparo de arma de fogo. Quando no fim de semana, se a gente for observar, pode ser ver
tivesse feriado ou feriado, carnaval, Páscoa. Eu, em conversa com alguns estudantes, eu descobri também que, na verdade, a gente já sabia, né, que a quinta-feira também era um dia problemático para nós. Por quê? Muitos estudantes acabam faltando a aula de sexta-feira porque são de fora. Aí vão alongar o final de semana na casa dos pais, na cidade de origem. Só que antes deles irem embora, eles fazem a festa na quinta-feira. Por isso que o nosso problema, principalmente em torno da UEM, eu vou dizer o nome de um estabelecimento aqui, se quem está há algum tempo em Maringá vai conhecer, Canarinhos. Tá? Não existe mais. O Canarinhos, na verdade, o posto sul-americano tomou o lugar do Canarinhos na minha vida. Tá? Como é que a gente resolveu o problema do Canarinhos? A gente não resolveu. Eu, Tenente Nicola, o 4º Batalhão, a Prefeitura. Sabe quem que resolveu? Foi o proprietário do estabelecimento. Ele fechou, porque ele não aguentou mais ver uma blitz da Polícia Militar todo dia na frente do estabelecimento dele. O Canarinhos, era quinta-feira o problema dele. Então, tinha tanta gente lá, em torno de 3 a 4 mil pessoas, que eles trancavam a Rua Paranaguá, trancavam, e para conseguir fazer o fluxo de veículos fluir lá, só com viatura da Rotan, na época da Polícia Militar, e a gente fazendo como se fosse um controle de distúrbios civis no local lá. Então teve situação, olha o tamanho de desgaste que esse tipo de problema traz para nós, principalmente para a Polícia Militar. No Canarinhos, inclusive eu fui colocado lá no diário lá como um dos comandantes de uma operação lá que teve confronto entre estudante e Polícia Militar. Esse nunca é nosso objetivo. Nosso objetivo é a prevenção. Tanto que quando eu comecei a me deparar com esse problema, a gente chegava 11 horas da noite nesse local, que quando estava fervendo de gente, muita gente. Depois, o que a gente começou a fazer? Depois de 2 finais de semana, que a gente saiu no diário lá como os vilões da história, nós tentando resolver o problema da população, garantir o sono das pessoas, saímos como os vilões da história, eu comecei a fazer a operação estritamente preventiva lá. Só que eu fui persistente. Eu fiz 7 bloqueios de trânsito em 7 quintas-feiras seguidas. Tá? A gente chegava lá em torno de 9h30 da noite, que é antes do pessoal trancar a rua. A gente fazia uma operação blitz exatamente na frente do Canarinhos. O que aconteceu? O dono do Canarinhos vendia 100 caixas de cerveja por quinta-feira. Na primeira operação blitz nossa, ele vendeu 20 caixas de cerveja. Aí, 7 quintas-feiras, ele não aguentou mais, quebrou. Até um dia ele me encontrou na rua e falou assim, tava bêbado, né? O dono lá, Tenente, o senhor não gosta de mim, né? Eu falei assim, por quê? Agora acho que eu vou fechar, não aguento, só dá dor de cabeça para mim aquele lugar lá. Na verdade, não é para ele tá dando só dor de cabeça, né? Dava dor de cabeça para mim e para outras milhares de pessoas que moravam perto do Canarinhos lá. Então o problema é resolvido. Por quê? Repito, não foi eu que resolvi, nem a prefeitura que resolveu, que deveria. Não foi o poder público. Foi o cidadão lá. Talvez uma insistência nossa em fazer a operação, mas acho que a gente pode criar alguma ferramenta de evitar esse retrabalho, gastar tanto dinheiro, gasolina, salário de policial, salário, hora extra para funcionar a prefeitura, podia ter economizado esse dinheiro com uma atitude preventiva a nível de legislação. Ok, vamos lá. Um porte de arma de fogo, perturbação de sossego, vias de fato. Rixa, quem está vendo passar a situação de rixa aí, ó. Rixa é uma briga generalizada de pessoas. Então, imagina essas 300 pessoas se quebrando lá, todo um agredindo o outro no pátio do posto lá. Então, conseguimos fechar. A gente conseguiu, né? Uma página inteira de perturbação de sossego aí. Vocês estão tentando imaginar como que é a Polícia Militar tentando atender toda essa situação de perturbação de sossego aqui? O horário, percebam ali, é bem variado, né? Das 11 horas da noite até nós vamos encontrar 6 horas da manhã. Ali, ó. 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3, 4, meia-noite 42, 3 horas da manhã. Então o pessoal não tem horário, né? E assim vai, até a gente chegar no número 223.
223 ocorrências em um mesmo endereço em 18 meses, levando em consideração que nesses 18 meses, a maioria das ocorrências acontece na sexta, sábado e domingo. Talvez vocês não tenham ideia do quanto isso é grave, mas para nós que trabalhamos aqui nessa atividade diretamente, isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Não tem um bar, não tem uma residência em Maringá que chegue perto disso aqui, 1% disso aqui. Talvez alguns bares aí a gente tenha tentado acabar com isso, mas faça alusão a esse tipo de coisa, mas nada com relação a esse posto de gasolina. Por que eu falei vários outros? Eu estou falando de vários outros, mas não saí do posto do Big aqui. Quando eu cheguei em Maringá, o nosso problema principal era o posto Tóquio, lá na Morangueira, na saída para Astorga. Então lá a gente fez abordagem, foi vinculado à questão da perturbação, da venda de cerveja naquele posto, através de rádio. O pessoal da Polícia Civil deu uma força pra gente, ficava indo lá todo final de semana e tal. Por que acabou o problema? Porque o dono parou de permitir que pessoas estacionassem no posto dele durante a madrugada e parou de colocar uma... Era incrível, você chegava no posto no final de semana e não tinha... A primeira coisa que você via não era as bombas de gasolina. Você via uma caixa, um monte de cerveja que passava da minha altura aqui assim, uns 3 metros de largura para uns 3 metros de altura. O anúncio do cidadão no rádio era que a promoção era de cerveja, não falava de gasolina. Então esse é o nosso problema. Posto Tóquio, posto Sul-Americano, posto Oasis, posto 17. Então o problema vai migrando. Talvez, se a gente colocasse viatura das 11 horas da noite de sexta até as 8 horas da manhã de domingo nesse lugar, a gente ia resolver o problema, ia resolver. Né? A gente ia deixar de atender um monte de gente que tem problema mais importante, mas ia resolver. No posto americano. Mas ele ia ser transferido para o outro. Esse que é o nosso problema. A gente bate num lugar e logo as pessoas elegem um outro ponto de interesse da cidade para fazer essa aglomeração. Ano passado, nosso principal problema era a Avenida Tiradentes. Né? Depois que da Avenida Tiradentes, depois da reforma na Catedral, foi transferido para a Catedral, né, de locais públicos, mas aí já fica um pouquinho mais fácil para nós fiscalizarmos, porque a gente pode apreender veículo, pode fazer abordagem com tranquilidade. Agora, o que a gente não pode admitir são pessoas que querem exercer o seu poder, o seu direito de ter propriedade privada de comércio, em detrimento do direito de outras pessoas. Então, comércio, aí sim, né, quando é o local público, aí é problema nosso, do poder público, polícia militar, junto com a prefeitura, a gente dá um jeito de resolver, como fizemos na Catedral. Na Catedral, nos finais de semana, agora, a gente tranca o estacionamento, a gente fez um pedido para a Guarda Municipal, eles atenderam, para trancar o estacionamento durante a noite, durante a tarde, domingo, fora dos horários de missa, para que essas pessoas não se aglomerem ali com som alto, bebida, esse tipo de coisa. Então, no local público a gente resolveu. Agora, nossa dificuldade é resolver no local privado. Então, nesse posto aqui, a AIFA chegou lá 3 vezes, e daí a gente faz... Como é que a gente faz? A gente chega, a AIFA com a polícia militar vai na frente, faz a abordagem, coloca todo mundo na parede, revista todo mundo, 300 pessoas no paredão, aquele cordão interminável de gente. Nós, os policiais militares, arriscamos nossa vida porque pode ter arma, pode ter droga lá. Tranquilo. Aí a gente convida o SED, vai lá fazer a fiscalização, que é o pessoal do urbanismo da prefeitura. Alvará, todos esses lugares aqui tem. Se não tivesse, era fácil para nós. A gente chega lá e fecha com a AIFA. Bombeiro, tá tudo certo. Polícia Civil, tudo certo. O máximo que a gente encontrava aqui, que alguém que algum órgão podia tomar alguma atitude, mas isso aí não era com o estabelecimento, e sim com os pais, era com relação a menores no pátio do posto. Como nós não conseguimos comprovar que eles tinham comprado bebida no posto, ficava difícil para o Conselho Tutelar ou para a Guarda Municipal para nós fazer alguma coisa. Ok? Então, comum, vocês vão ver um vídeo aqui, para não ficar muito enfadonho, que eu falo demais, né? Eu vou passar um vídeo para vocês terem ideia. Eu já vi algumas vezes crianças de colo com suas mães, jovens mães muito responsáveis, nesse lugar aqui, 3 horas da manhã. Tá? Lembrando, isso aqui é um exemplo do que Maringá enfrenta. E se você for em Foz do Iguaçu, Curitiba tem. Eu sei porque eu vim de lá, eu morava
próximo de um posto desse aí, foi feito várias operações e não resolveu. Então eu acredito que por mais que seja um problema, eu acredito que a nível de Brasil, problema de posto de gasolina e de alguns bares, Maringá tem tudo para resolver isso aí. Tá? Maringá tem... Eu cheguei aqui há pouco tempo, já amo Maringá e eu percebi que muitas coisas aqui o poder público se faz valer a sua autoridade. E tudo na base da união. Acho que a gente pode resolver isso aqui. Não liguem aí para a estatura física do comandante da operação aí. Isso aí faz 2 anos, eu estava bem... pontos da cidade. Parecia que é outra pessoa. A última delas mas essa aí é a nossa... Avenida Tuiuti, com apoio de diversos órgãos. No local, mais de 300 pessoas foram abordadas, fazendo uso de entorpecentes, bebidas, entre outros. Exatamente, segunda operação da AIFO no ano e a segunda também a operação da semana. Tivemos 5 abordagens aí e bons resultados na noite de hoje. Com certeza aqui tem um número alto de pessoas até para o local aqui, né? Sim, como fecho da operação, nós resolvemos abordar esse posto, que como alguns pontos da cidade aí gera grande aglomeração de pessoas, de jovens principalmente, utilizando-se de drogas, bebidas alcoólicas, e que gera um grande transtorno, principalmente para a comunidade ao redor, né? Muitas reclamações, então nós fechamos com esse posto nessa operação aí para gerar um pouco de tranquilidade para a comunidade maringaense aí nos arredores. Várias pessoas foram detidas e veículos irregulares guinchados pelo CETRAN. Na operação participaram Polícia Militar, equipes da Rodan, Bombeiro, Guarda Municipal, CETRAN, Conselho Tutelar e Secretaria de Urbanismo. Positivo. A Guarda Municipal, sempre que é solicitada, está presente nessas operações, assim como na Tolerância Zero, e a AIFO, fazendo porque a gente possa estar mostrando também o trabalho da Guarda Municipal fora dos plantões. A Guarda Municipal, desde quando foi criada, está na rua, trabalhando, mostrando para a população, protegendo o maior bem da cidade, que é o cidadão de Maringá. Em meio à multidão, havia menores de idade e crianças de colo na companhia dos pais. O Conselho Tutelar agiu na operação. Foi lamentável, algumas situações chega a ser irresponsabilidade. Tinha mães muito jovens aqui, moças com idade entre 18 e 19 anos, com criancinha. Tinha uma criança aqui hoje de aproximadamente 40 dias. Num local desse que várias situações de risco a criança está exposta, considerando que em outras abordagens policiais foi encontrada até a arma aqui, então tem também a questão de drogas, né? Então é uma irresponsabilidade uma mãe estar num local desse com uma criança de 50 dias. Qual o procedimento que vocês tomam aí quando encontram esses tipos de casos aqui na região? A mãe foi orientada, e se novamente acontecer isso, nós entendemos que o local não é apropriado para a criança, né? Ela estava na rua, em meio de pessoas fazendo uso de bebida alcoólica, então não é conveniente. Estava no sereno à tarde da noite, já madrugada, né? E essa criança tinha que estar em casa, com alguém responsável. Se vocês passarem no final de semana, nesse final de semana aqui, resolverem passar nesse posto, vocês vão ver que a cena é exatamente a mesma. A última abordagem que eu fiz lá, faz mais ou menos uns 2 meses, porque a gente cansa de abordar tantas vezes no mesmo lugar. Eu cheguei para abordar e eu fui fazer uma revista num veículo e encontrei 2 crianças de 2 e 3 anos de idade, largadas no banco traseiro do veículo dos pais, cobertas por mais ou menos 5 capacetes de motocicletas, largadas. Aí fui procurar o pai, a mãe totalmente alcoolizados, né? A gente teve que chamar o Conselho Tutelar de madrugada, aquela coisa toda. E ficamos lá por mais ou menos 2 horas. Então, se vocês passarem o final de semana lá, tá do mesmo jeito e às vezes pior. Agora eu vou falar para vocês a data dessa operação aqui. Essa operação foi no dia 19 de fevereiro de 2011. 19 de fevereiro de 2011. E até hoje está do mesmo jeito. Por quê? A AIFO vai lá e está tudo certo, não consegue mais fazer nada. A Polícia Militar pode abordar 2, 3 vezes na mesma noite. Talvez naquela noite acabe, mas no sábado, se a gente for na sexta, no sábado está igual. Se a gente abordar com 400 pessoas, com 50 policiais militares, choque, RP Motos, todo mundo lá e fizer a abordagem, em 10 minutos não tem ninguém mais na parte do posto. Porque essas pessoas não suportam a nossa presença lá. Porém, se a gente sair dali meia hora, 1 hora, o pessoal está começando a chegar de novo. Tá? Então...
A gente foi fazendo novos levantamentos e posteriormente a gente, quando na iminência de participar de uma reunião não consegue, nós fizemos um novo levantamento. Naquela tabelinha que a gente mostrou para vocês, tinha 223 ocorrências em 18 meses, de 1º de janeiro a 30 de junho. A gente fez um novo levantamento do dia 1º de julho ao dia 30 de outubro do ano passado, né? Então, nesses poucos meses, nós tivemos 47 ocorrências, só em final de semana, nesse mesmo local. Hoje, com certeza, já passou das 350 ocorrências, em 2 anos. Né? Então, um pouquinho, em quase 2 anos. Então, e as reclamações, as ligações para o 90 não cabem. E a gente tem que responder para a pessoa que a gente vai tentar resolver e tal. Nessa semana, o Major recebeu o síndico desse condomínio que é ali do Residencial Park, ali, que é do lado do batalhão, entre o batalhão e esse hotel, e ele apresentou um abaixo-assinado lá também, de novo, pedindo providência da Polícia Militar. Então, ó, eu vou ler para vocês aqui, ó. Cidadãos abaixo-assinados brasileiros, residentes na vizinhança do posto de combustíveis americano, solicito de Vossa Excelência a ação necessária para que cesse o barulho excessivo oriundo de som automotivo proveniente do pátio do estabelecimento citado, especialmente após as 22 horas, a fim de que se estabeleça o silêncio e ordem, respeitando assim o direito de vizinhança. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos esse documento em folhas assinadas por todos os cidadãos. Então, aqui a gente tem aqui 1, 2, 3 páginas e meia de assinatura de pessoas que estão pedindo ajuda para a Polícia Militar para resolver. Só que a gente precisa de ajuda para ajudar esse cidadão aqui a resolver o problema deles. Então, a gente fala de posto de gasolina, mas a ideia da sugestão que a gente dá de ter um maior controle na questão de concessão e renovação de alvará para esses lugares, se estende a outros bares também. Né? A gente tem um bar na Zona 2 que está dando problema para a gente há meses. E eu fui na reunião comunitária desse estabelecimento para falar sobre esse estabelecimento e os meus argumentos acabaram. Chega um momento que meus argumentos acabaram e eu não consegui convencer as pessoas lá de que ainda existia uma esperança de tentar resolver o problema deles. A mesma situação. Um proprietário do estabelecimento está exercendo o direito dele de ter um comércio, ganhar o seu dinheirinho no final de semana e não deixa os vizinhos dele dormir. Lembrando que nós não estamos... Como essa comissão se trata de segurança dos estabelecimentos, isso não é negativo só para as pessoas que não conseguem dormir, perturbação da tranquilidade. Mas, como eu falei, nesses lugares é comum a utilização, principalmente nos bares, é comum a utilização da droga do tipo cocaína, que é a droga do pessoal que tem um pouquinho maior de poder aquisitivo. É comum pessoas que portam arma de fogo. Então, o próprio proprietário daquele estabelecimento, ele pode ser uma vítima, ele é uma vítima potencial daquele tipo de situação que ele está promovendo. E ele cria uma situação que dificulta a Polícia Militar até de fazer uma abordagem. Para fazer uma abordagem nesse lugar, e mais uns 5 estabelecimentos por final de semana que tem esse problema para a gente, nós temos que mobilizar 20, 30 policial militar, tirar o policial militar do horário de folga dele, para fazer uma abordagem no estabelecimento só, e ficar lá 2, 3 horas aprendendo o veículo e tal. Coisa que o ideal seria uma prevenção, evidentemente, mais eficaz. Bom, acho que da minha parte é só isso. Eu falo bastante, então, para não me delongar mais, vou passar a palavra aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por que isso não soluciona, sugestão, nós estamos aí à disposição. Obrigado. Obrigado, Tenente. Nós gostaríamos de solicitar novamente aos membros que estavam compondo a mesa que retornassem seus lugares para os nossos encaminhamentos. E, como havia falado anteriormente, por uma questão de ordem, né? Nós queremos primeiramente inscrever os vereadores que são membros dessa comissão e abriremos na sequência aí para aqueles que tiverem inscritos, né?
nós queremos solicitar ao nobre relator que fizesse a inscrição daqueles que desejam fazer algum questionamento pertinente, né, ao tema aqui exposto. Abrimos então para inscrição. Eu quero me inscrever. Também os membros respectivos da comissão, capitão Endeval. Também o nosso nobre relator, tenente Edson. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Algum questionamento? Temos também o Gilmar, né? Agnaldo, perdão. Agnaldo está inscrito, o Gilmar já havia se inscrito. Mais algum? Só por uma questão de ordem. Não havendo mais nenhum orador inscrito, né? Alguém quer fazer uso da palavra. A Lígia também quer fazer uso da palavra também. E a Janaína também. Doutor Eliseu também. Bom, em primeiro lugar, Tenente Nicola, quero parabenizá-lo pela exposição e ao Major Letrinta também por essa brilhante apresentação. Nós estamos aqui dispostos realmente a ouvi-los. Então, tudo quanto os senhores desejarem falar nesta comissão, para nós não é cansativo, não. Nós estamos aqui, estamos felizes com a presença de vocês e podem comunicar. E quero parabenizá-lo por esse brilhante, foi condensado, na verdade, né, sistematizado e agrupado as ocorrências aí que têm afluído ao comando, né, através do telefone 190. Major Letrinta, eu quero consignar aqui, como propositura deste que vos fala, que nós queremos colocar, já havia protocolado um item desta forma, porque nós precisamos realmente fazer um trabalho de equipe. E em que pese a competência na concessão do alvará ser de prerrogativa do município, razão pela qual se reveste de grande importância a temática apontada pela comissão, que é a questão dos alvarás, que já foi objeto de discussão na reunião anterior, eu fiz a propositura, como sugestão, nós vamos deliberar colegiadamente, não somente entre os membros da comissão, mas os demais vereadores, para que de alguma maneira, na renovação dessa concessão de determinados estabelecimentos, que nós tivéssemos aí a escuta da Polícia Militar, talvez expedindo, a exemplo de outros determinados tipos de solicitações, né, a expedição de uma certidão negativa para instruir, né, o processo de renovação e de concessão de alvará desses estabelecimentos. Eu quero registrar aqui, como cidadão, é alarmante, eu quero colocar, porque, como foi apontado aqui em visita, em outra reunião, pelo Corpo de Bombeiros, Major, sim, nós temos aí cerca de 4.000 estabelecimentos de naturezas similares. E nós observamos no relato da própria Polícia Militar que é apenas uma dezena, né, de estabelecimentos. Nós queremos fazer um chamamento aos empresários também, que a grande maioria são pessoas que estão exercendo de forma correta, né, o seu direito, para que eles também se somassem a essa discussão. Porque fiz uma conta aqui, nós temos a necessidade de empregar, no mínimo, para a segurança dos policiais militares, 40 policiais para uma operação dessa natureza. Se nós tivermos simultaneamente 5 chamamentos desses, nós teríamos que ter um efetivo apenas para esse determinado tipo de ocorrência, 200 policiais militares. Convenhamos, eu acredito que isso traz um transtorno muito grande. E eu gostaria de fazer mais considerações, mas eu farei posteriormente por escrito, devido à exiguidade do tempo. Nós queremos ouvir os demais membros da comissão e aqueles que querem solicitar. Mas eu gostaria de colocar esse questionamento em termos de planejamento, Major Letrinta e Tenente Nicola. O que representa de prejuízo para a comunidade no planejamento da própria Polícia Militar? Que risco nós estamos correndo, o cidadão, né, o comum está correndo por esse tipo de
situação aí que tem transtornado aí o trabalho de vocês e todos os nossos munícipes, né? Como já bem apontado, eu quero acolher, se for possível, uma cópia desse abaixo-assinado, para que possamos tomar as medidas que forem pertinentes. Nós já trouxemos aqui. Independente do final, viu, Major, dos nossos trabalhos, nós já queremos, a comissão já quer tomar providência junto ao Poder Executivo Municipal. No qual não sei se ele referenciou, mas esse levantamento dessas 270 ocorrências, nós encaminhamos na oportunidade, foi feito esse primeiro levantamento para a promotoria, prefeitura, Conselho de Segurança, não sei se o AB também mandamos. Mandamos para o setor da gestão, fiscalização da prefeitura. E na oportunidade agora, esse abaixo-assinado também estamos encaminhando e encaminhamos ao presidente da Câmara, né, com vista da comissão também agora, já está nesse sentido, encaminhando. A gente podia enumerar, né, assim, várias situações decorrentes dessa situação. Então, primeiro, a gente pode dizer assim, uma demanda muito grande de 190. Né? Aí passa pela situação, às vezes, do cidadão, reclamações de inúmeros protocolos junto à ouvidoria da polícia, em virtude de que daí nós não estamos atendendo, ou que às vezes deixa realmente de atender, porque diante de várias ocorrências que nós temos, principalmente nos finais de semana. Né? Nós temos aí várias ocorrências de maior vulto. Né? Diria assim, que é importante atender essa ocorrência do cidadão que não está conseguindo dormir, mas diante daquele que está lá sendo ameaçado, que está por uma pessoa com uma faca, com uma arma de fogo, nós temos que dar prioridade para essa ocorrência. Né? Tem que ser assim, né? Não tem como ser diferente. Então, eu diria assim, uma primeira demanda do 190, né? Que causa um grande transtorno, gera reclamações, traz se a gente temos que considerar isso também, né? O policial que está ali, por mais que a gente o prepare para essa atividade, mas chega no momento que ele também acaba se estressando ali, né, com essas situações, porque muitas vezes nem todo cidadão que liga também liga compreendendo toda essa dificuldade do batalhão, né, em dar uma resposta a toda essa situação, como você já foi vista, né, e eu acho que bem mostrada pelo tenente aí, ao qual expôs, né, toda essa situação. Então esse talvez seria um primeiro ponto. E claro que, evidente, quando a gente projeta ou programa, né, planeja uma operação para atender esse tipo de situação, nós poderíamos estar fazendo um trabalho preventivo em cima de uma situação mais grave, talvez em outros pontos, né, que poderia estar, talvez eliminando muitas outras situações num bairro, né, muitas vezes alguns bairros que clamam muito por segurança e que às vezes a gente ocorre, né, quando a gente planeja para ficar atendendo esse tipo de situação, alguém fica penalizado, né, porque essa operação a gente pode estar desenvolvendo um outro ponto de forma preventiva, né, fazendo o nosso trabalho aí, de bloqueios, arrastões ou até mesmo de blitz em alguns locais que requer que isso ocorra. Então a gente poderia enumerar por aí. E sem dizer que esse tipo de problema ali me passa, né, muitas vezes as pessoas, a gente cria essa situação também que dá a impressão que nós lá como instituição não queremos resolver, e não é isso, né? Assim como a gente mostrou, fica claro que o nosso trabalho, vamos dizer assim, a nossa parte, nós estamos fazendo, né? E comunicando, né, os órgãos também que estão junto com a gente para que haja uma solução. Mas muitas vezes, como eu disse, acaba gerando muitos protocolos, principalmente a ouvidoria do Estado, no sentido que a polícia não dá atendimento, que não está prestando um bom serviço para o cidadão, e muitas vezes fica ruim até a imagem da corporação perante, às vezes, o Estado, né, passando uma ideia de que a gente não faz um bom trabalho, às vezes, né, infelizmente, e não é isso, né, às vezes não é essa a realidade, por esse problema que vocês viram aí. Não sei se eu posso acrescentar mais alguma situação. Verdade, o desgaste também para o policial que vai para esse tipo de ocorrência. Né? Nessa questão de protocolo integrado que o Major apontou, todos esses estabelecimentos que dão problema para a gente, por coincidência, sempre eu comandava as operações. Então, Canarinhos, Quintal, e os estabelecimentos aí que a gente fez operações e não resolveu, a pessoa cansava de reclamar para a Polícia Militar, ligar para o 90, foi no batalhão, e eu percebi que acho que a pessoa, inclusive inclusive representantes de associação de moradores,
ou seja, é uma falando por várias. Ela cansava de reclamar para nós lá e passou a fazer reclamação na ouvidoria em Curitiba. Então eu respondi pelo protocolo integrado por mais ou menos uns 3 estabelecimentos nesse sentido, de bar, e respondi 3 protocolos integrados desse posto de gasolina e tive que dar subsídio para que o nosso comando regional, que cuida da região noroeste, respondesse mais um protocolo por causa dessa situação aqui. Então a Polícia Militar, eu diria não só a Polícia Militar, o poder público como um todo, isso está consignado no ofício que a gente confeccionou, cai em descrédito em relação à população. A impressão que dá é que nós não temos a capacidade para resolver esse problema, ao passo que eu já apontei que nós temos, mas cada um dentro da sua competência, né? A competência da Polícia Militar vai até aqui, nós fizemos abordagens, operações, tentamos e apresentamos o problema para a sociedade e solicitamos a participação da sociedade como um todo, até mesmo os proprietários de estabelecimentos comerciais, para nos ajudarem a resolver. A sua palavra ao nobre vereador inscrito, membro desta Comissão Especial de Estudos de Segurança, capitão Indevon. Gostaria de parabenizar o tenente Nicola pela belíssima explanação sobre este problema. O Major Letrinta, por ter vindo até nós e sabemos, como membro da Polícia Militar, o quanto é sofrido você bater na mesma tecla, trabalhar, insistir. O tenente Nicola acabou de dizer, são 2 anos em vão. Nós sabemos que a hora que esse povo não tiver mais o posto, esse determinado posto, eles migrarão para outro local. Nós trabalhamos na Polícia Militar por 30 anos, Major. O senhor sabe disso, trabalhamos juntos. E sofremos isso o tempo todo. O que nós precisamos agora é de mecanismo que resolva. Este é um problema desse posto lá. Só que eles vão migrar. Resolver o problema desse posto, eles vão migrar para outro local. Antigamente era Nerval, depois passou para Tiradentes. E vão migrando, gente. O que nós precisamos agora, e precisamos contar com a ajuda de todas as instituições que lidam com a segurança de Maringá, é exatamente subsídios para que nós possamos resolver a situação com leis consistentes e que sejam obedecidas. Que não vamos aqui colocar os empresários em más lençóis, não é nada essa questão, mas que respeite as leis que nós vamos ter que propor ao final, né, presidente? Com certeza. Tenente Edson, um conhecedor também dos problemas existentes na segurança de Maringá, presidente da comissão, Luciano Brito, igualmente, inclusive o pai dele foi nosso colega de trabalho no 4º Batalhão, ele também nessa parceria com a instituição onde ele representa e representava. Então, gente, o que nós precisamos é disso. Esse é um caso, mas nós precisamos que a comunidade, nós precisamos que as instituições venham conosco, venham para a Câmara Municipal e que nós possamos fazer com que essas leis que existem hoje, elas sejam aprimoradas, aperfeiçoadas e deixadas em condições de acabar de uma vez por todas. Nós sabemos da deficiência do efetivo da Polícia Militar. Nós trabalhamos lá, nunca foi o suficiente. Nunca foi o suficiente. Sempre faltou policiais. Agora imagine você ter que gastar, tenente, 3, 4 horas de serviço num posto, onde isso aí poderia ter sido resolvido já há algum tempo, né? E nós temos que realmente dar um final nisso daí.
E eu acho que essa é a hora, nós precisamos da sociedade, nós precisamos das instituições para que nós possamos ser felizes ao final desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? E que nós conseguimos realmente fazer com que isso acabe de uma vez por todas. Nós estamos estudando, por isso, primeiramente, a Polícia Militar, outras instituições virão, e nós vamos, com certeza absoluta, né, chegar no final desses 90 dias, quem sabe, talvez até menos, ter uma solução para resolvermos o problema, que não é só esse posto, são muitos outros, e tem mais coisas ainda, que nós, durante esses estudos, durante esses trabalhos que nós estamos realizando, com certeza nós vamos chegar e vamos tentar, lá no final, tentar resolver isso aí. Obrigado. Obrigado, nobre vereador, membro dessa comissão, capitão Edeval. Nós gostaríamos também, pela ordem dos inscritos, passar a palavra ao nosso relator da Comissão de Estudos de Segurança, nobre vereador, tenente Edson, com a palavra. Boa tarde a todos, a todas. Major L30, subcomandante do 4º Batalhão, tenente Nicola. É sabido que a comissão tem como objetivo trabalhar todos os locais onde haja grande concentração de pessoas, ou seja, shopping centers, casas noturnas, bares, lanchonetes, teatros, cinemas, dentre outros. Esse, dentre outros, é lógico que poderia, e aqui se fez necessário, se colocar a situação dos postos de gasolina. Aqui, pontual, a situação ali da Tuiuti. Eu acredito que já está acontecendo, neste momento, através da comissão e dos órgãos envolvidos, uma luz, já está sendo visualizada uma luz para se resolver essas situações. Ou seja, se os 3 poderes constituídos não conseguirem resolver o que está ocorrendo nesta questão da perturbação do sossego, nada mais será possível resolver. O Poder Executivo tem interesse em resolver, já demonstrou isso em reuniões com a comissão, nosso prefeito. O Legislativo tem também intenção de resolver, por isso que se instituiu essa comissão. E também um manifesto aqui do Ministério Público para nós, durante a semana passada, de um dos promotores, que fazem parte do Judiciário de Maringá, propondo a fazer parte e auxiliar a comissão. Então, acredito que nós já estamos no caminho, por isso que eu já enxergo uma luz ao final do túnel. E isso é importante, porque os 3 poderes estando juntos, nós definimos leis que vai ser acatada por ambas as partes. Então, acredito, tenente Nicola, que aqui, nesta questão pontual, está certo o alvará, está certo lá o posto, ele pode estar vendendo bebida lá, porque tem uma lei que autoriza, né? A Polícia Militar não pode se eximir da responsabilidade que, aonde ocorrer a perturbação do sossego, também é competência dela, principalmente nas áreas públicas, né? Infelizmente, a demanda é grande e o efetivo é muito pequeno e não consegue suprir. Porque, como disse o próprio tenente Nicola, quando no Canarinhos Bar, nós participamos junto, eu estava na CETRAN como diretor de trânsito, foi o preventivo que resolveu a situação. Ou seja, antes de acontecer, já se fazia presente todos os órgãos, principalmente a Polícia Militar naquele local, e foi saturando até que houvesse a mudança. Então, nós temos que fazer o preventivo. E o preventivo tem que começar com uma união de todos os órgãos afeto à situação. Porque, como disse bem o tenente e também o major, se todos não fizerem a sua parte, vai pesar para alguém. E nós percebemos que na perturbação do sossego tem pesado bastante para a Polícia Militar. Na conversa em que tivemos com o chefe do Poder Executivo, nosso prefeito Pupim, ele deixou claro que há interesse em nós revermos essa questão do alvará. O alvará, ele é renovado todos os anos pelos estabelecimentos. Nós podemos, ao final desse estudo,
estabelecer critérios para essa renovação, para quem realmente está trazendo dificuldade para o público de Maringá. Como citado aqui, a perturbação do sossego. Porque é de responsabilidade também do proprietário. E nós sabemos, a Constituição, tanto estadual como federal, garante isso, que o bem maior tem que ser preservado. E o privado jamais vai se estabelecer sobre o público. E é o que está acontecendo pelo que o nobre tenente disse aqui para nós. Então, para finalizar, eu digo para vocês o seguinte: essa explanação foi boa, né? Trouxe para nós uma abertura sobre a questão dos postos, que não estava sendo afeto à comissão, né? E também eu gostaria, finalizando a minha fala, perguntar para o tenente Nicola, que fez parte aí da AIF, continua fazendo, quais foram as dificuldades encontradas nesses outros locais citados aqui, quanto à fiscalização, enquanto AIF, ou com a própria Polícia Militar, em shoppings, casa noturna, bares, lanchonetes, teatros, cinemas e outros onde houve grande concentração de pessoas, relativo a resolver a situação que ali ocorria. Houve alguma dificuldade por parte da Polícia Militar ou somente os postos é que está trazendo um transtorno maior? Bom, Tenente Edson Luiz, de todos os estabelecimentos que estão consignados aí na portaria da comissão, eu posso dizer que são três que nos causam grandes problemas: as casas noturnas, os bares e os postos de gasolina que não estavam consignados aí. Então, o nosso problema em casas noturnas também em relação à perturbação do sossego e essa questão de que nós montamos todo um aparato, chegamos lá para fazer fiscalização e ficamos com as mãos atadas, né? Por parte da Polícia Militar, nós fazemos encaminhamento de uma outra pessoa, prisão de uma ou outra, apreensão de algum veículo ou outro, mas o alvará está tudo certo, pelo parte do Corpo Bombeiro está tudo certo, mas a pessoa que mora do lado desse estabelecimento vem reclamar lá no quartel para a gente: tem gente urinando no meu portão, tem gente que deixa o carro aqui na frente do meu portão, bebe a noite inteira e vai embora de táxi e deixa o carro dele trancando a minha garagem. Então, não só no momento da perturbação, mas no outro dia, as pessoas vêm procurar a gente também para resolver o problema delas. É um problema que deve ser resolvido com uma prevenção mais efetiva. Em relação aos bares, também o problema da mesma natureza. É questão da perturbação, questão de depredação, vandalismo. Pessoas, inclusive, num dos estabelecimentos, aquele que eu citei da Zona 2, pessoas depredando o patrimônio público, arrancando placas de sinalização do lugar. Então, é até o objeto de estudo da Polícia Militar, que é um local onde tem grande concentração de pessoas, inclusive, em especial aqueles que existem em ingestão de bebida alcoólica. As pessoas, você sozinho, você não se porta de uma maneira conveniente na sociedade, né? Teu superego ali, ele vai te controlar. Mas a pessoa que está dentro de uma turba, de uma massa de pessoas, ela acaba se portando de uma maneira em que ela acredita que ela não vai ser identificada. Então, esse não ser identificado acaba gerando sérios transtornos aí para a comunidade, porque essa pessoa acaba fazendo esses vandalismos e tomando essas atitudes aí que são contra as políticas de boa convivência na sociedade. E quem trata diretamente desses assuntos aí é a Polícia Militar. Obrigado. Gilmar. Próximo orador inscrito é o jornalista da rede de rádios, né? Tenho verificado, parece que o problema é o posto de gasolina. Gilmar, por gentileza, só um pouquinho, os que farão uso da palavra, aguarde chegar o microfone, que nós estamos gravando, e aí os nossos internautas podem acompanhar o áudio também. Com a palavra, então, o jornalista Gilmar, da rede de rádios. Pelo que a gente tem verificado, os problemas em si são os postos de gasolina, é isso? Um dos Também. casos.
Eu percebo que no caso dos bares e das casas noturnas, com essa operação que está sendo feita, inclusive com esse problema que esteve no Rio Grande do Sul, a coisa tem a tendência a se amenizar. Em relação aos postos de gasolina, há um tempo atrás, acho que esteve tramitando aqui na Câmara de Vereadores um projeto onde os postos de gasolina não pudessem vender bebida alcoólica. Os empresários do segmento se uniram, no caso, dizendo que iriam demitir pessoas. E com aquela velha história, que se você está gerando emprego, daqui uns dias vão liberar a maconha, a droga, porque ela também gera emprego, né, dessa forma. Né? Então eu vejo o seguinte, não tenho certeza, eu gostaria de ouvir a resposta de vocês, que há uma lei estadual, federal, que proíbe isso, e por que ela não está sendo cumprida? Porque eu acredito que quando o bar, a casa noturna está acontecendo o que está acontecendo, lá está tudo certo, mas o posto de gasolina vendendo bebida alcoólica às 3 horas da manhã não é função dele. Senão daqui uns dias nós teremos boates, lanchonetes vendendo gasolina lá. Com a palavra, então, eu passo a palavra primeiramente à Polícia Militar e depois faremos menção à questão da lei citada, né? Mas passamos a palavra ao Major ou ao Tenente Nicola. Com relação a essa legislação, ela realmente existe uma legislação estadual, se eu não me engano até uma municipal que proíbe. A grande dificuldade nossa é que essa legislação não propõe sanções, penalidades para que haja uma coerção sobre o proprietário do estabelecimento em realmente respeitar a lei. Então a lei está escrita lá, simplesmente proíbe, mas não diz o que vai acontecer com o cidadão se ele desrespeitar a lei. Não diz se é crime, não diz se ele vai ter que pagar multa. Eu penso que a partir do momento que se propor uma multa, por exemplo, aí é uma das atitudes do poder público que vai poder resolver o problema, porque a pessoa está ganhando dinheiro, né, para vender a cerveja lá a madrugada inteira, para fazer o evento dela, e a partir do momento que existe uma multa, esse lucro pode diminuir se a pessoa não respeitar a lei. Então, simplesmente é por questão de mecanismo de penalização ou de sanção. Lembrar que, por mais que exista essa lei que proíba a venda, o interesse é que se regulamente a proibição não apenas da venda, mas também do consumo de bebida alcoólica no pátio do posto. E em especial também em alguns locais públicos. A exemplo de praças, a exemplos das grandes avenidas da cidade de Maringá, que é o caso eu citei o caso da Avenida Tiradentes, e eu falei, não sei se os senhores lembram, que tem a tendência que retorne, porque as aulas estão voltando e a gente sabe que a maioria de jovens estão. Hoje não tem problema lá, mas daqui uma semana, um mês, pode estar ocorrendo de novo. E eu digo que pode ser, um dia pode ser a Praça Napoleão, outro dia pode ser a Praça Raposo Tavares, outro dia pode voltar na Catedral. Então, principalmente com relação a locais públicos e a posto de gasolina, tem que ter, eu penso que deve existir uma previsão com relação ao controle do consumo de bebida alcoólica, alguma sanção para que a pessoa se obrigue a respeitar a lei. A questão que você apontou, da intensificação da fiscalização decorrente da tragédia em Santa Maria, na verdade eu vou ser obrigado a trazer para os senhores que Maringá sempre fez aquilo que foi feito depois de Santa Maria. A tendência com a veiculação pela mídia, pelos vários meios de comunicação, é que se mostre mais. Mas eu sou exemplo, eu sou testemunha aqui de que a AIFO sempre fez. Inclusive fez em casas noturnas. Tanto que em Maringá nós tivemos poucas casas aqui noturnas que tiveram alguma sanção pós a tragédia de Santa Maria. Então a fiscalização vem acontecendo, principalmente está aparecendo mais. Mas lembrando que essas casas que foram fiscalizadas ano passado inteiro, estão sendo fiscalizadas mais ou aparecendo mais depois de Santa Maria, elas estão corretas com o extintor, estão corretas com todo o sistema de prevenção e combate a incêndio, estão com o alvará de funcionamento, porém, elas funcionam corretamente, porém, mesmo assim, trazem transtornos para nós. Em algumas casas noturnas que têm uma frequência de pessoas frequentemente, não sei por qual motivo, de pessoas de má índole, acabam sendo também um problema para nós.
Nós temos uma casa noturna na rua Fernão Dias que algumas ocorrências têm se iniciado lá e se desencadeado em outras áreas da cidade, por exemplo. Essa casa noturna a qual me refiro, na semana de inauguração, as pessoas saíram de lá, tiveram uma via de fato na frente da casa noturna e ocorreu um homicídio das pessoas que saíram daquele local, vieram a cometer o homicídio aqui na Praça da Catedral. Então é um problema crônico aí que tem tido bons olhos, tem sido atendido por parte do Poder Executivo na questão da fiscalização, mas ele merece uma atenção melhor por parte do Poder Legislativo e também do Judiciário. Por que Judiciário? Alguns estabelecimentos, inclusive esses bares e casas noturnas, novamente exemplo daquele da Zona 2, ele chegou a ser interditado pela AIFO. Só que ele ficou interditado por um final de semana, um sábado, na verdade. E no outro domingo ele já estava aberto. E novamente a pessoa foi lá no 4º Batalhão, tenente, legal, vocês fecharam lá, só que eu só consegui dormir uma noite só, e agora? Eu falei assim, já não é minha função. E fui falar com o juiz, e realmente o juiz não estava incorreto em conceder o alvará para aquele estabelecimento. Simplesmente ele se baseou nas leis, na legislação municipal. E a legislação municipal e alguma atitude da prefeitura permitiu que ele desse essa concessão para a pessoa. Então, da nossa parte é isso. Eu podia fazer essa observação rapidinho, Luciano? Claro que se a gente fosse ficar retratando tudo que nós já discutimos no batalhão, temos às vezes bares e tal. Então tivemos recentemente uma situação desse estabelecimento na Zona 2, onde hoje existe um TAC, termo de ajuste de conduta, que a gente acredita e espera que esteja sendo cumprido. Mas foi bastante polêmico, acredito que ainda por parte de algumas pessoas, principalmente dos moradores, ainda não concordam, às vezes não aceitam, mas todo o tempo, o que nós discutimos quando da colocação para as pessoas desse termo de ajuste, que tudo tem que passar por uma questão legal, por legislação, não tem como eu querer me impor a minha vontade, ou o morador, ou até o judiciário. Tanto é que nessa situação do estabelecimento da Zona 2, só para vocês entenderem, o juiz, no primeiro momento, tinha decidido a favor dos moradores, mas depois da ação dos advogados do estabelecimento lá, o juiz reconheceu que ele tinha que também cumprir a legislação e voltou atrás até na decisão dele, só para vocês entenderem. E tanto é que hoje, então, assim, eu não diria falha, mas como existe alguns procedimentos que têm que ser observados, foi isso que foi feito agora com o sistema de ajustamento. Está sendo observado todos os procedimentos por parte da prefeitura, que é o órgão que cabe fiscalizar, e o juiz teve que voltar atrás da decisão dele. Até que era uma decisão favorável aos moradores, para que vocês, os senhores entendam. Então, às vezes, passa para o judiciário também a situação que muitas vezes a decisão dele, que às vezes não. Até. Como que o juiz decidiu? Não é contra? Não, ele decidiu em cima de uma questão legal, que é que todos nós também temos que passar. Com certeza. Ok? Só mais esclarecimento. O meritíssimo juiz sempre Major, como a gente sempre diz, ele é escravo da lei, Então nós temos que verificar isso daí. Muito bem colocado pelo Major Letrinta. Próximo a fazer uso da palavra é o jornalista Agnaldo. Nós passamos a ele a palavra. Bom, boa tarde a para todos. Fazer seu questionamento. Já parabenizar a comissão rapidamente, porque estamos vendo que está andando, e esse diálogo com os órgãos de segurança e já prevendo algumas reivindicações, a gente crê que logo teremos bons resultados dessa criação da comissão. Perguntar em especial ao Tenente Nicola e ao subcomandante Letrinta se a PM, a Polícia Militar, o 4º Batalhão, recebe algum tipo de pressão, muitas vezes, dos comerciantes, dos empresários, que são prejudicados, segundo eles, nessas operações. Se não me engano, em 2010 tivemos um caso de uma recente casa noturna que foi reinaugurada e a AIFO esteve lá nos primeiros dias porque não havia o alvará de funcionamento e a AIFO ela esteve lá e fechou a casa noturna. Coincidentemente ou não, o tenente, acho que Spangero, na época, que era o comandante da AIFO, alguns dias depois ele foi transferido lá, sabe Deus para onde, coincidentemente. Então eu queria saber se a PM sofre algum tipo de pressão nesse sentido, de amigos dos empresários, políticos também, que às vezes oferece essa pressão para que não feche ou para que revogue alguma coisa contra os comerciantes e estabelecimentos comerciais. Eu diria assim que
nós, passando por essa questão legal, como eu disse, o que ocorre? O que a gente ouviu, vamos colocar um estabelecimento próximo da UEM, que vocês sabem da legislação que proíbe que a menos de 150 metros não pode ser vendido ali a bebida alcoólica nos dias. Então, numa reunião da AIFO, da Força Tarefa, antes não sei se foi do último ou do período vestibular, eu ainda comentei, mas não vai ocorrer que o estabelecimento X consiga, porque, né, consiga eliminar, não porque, né, já está tudo certo. Então, só para vocês entenderem. E a surpresa é que esse estabelecimento, na sexta-feira, ele foi notificado da situação lá que ele estava vendendo bebida, e no sábado ele conseguiu eliminar. Então, assim, eu diria que, Agnaldo, até eu não tive nenhum, pelo menos diretamente, não sei se o comandante, mas eu posso responder por mim, enquanto subcomandante, que não, nenhuma pressão. Por quê? E passa por aí, normalmente o proprietário ali do estabelecimento, ele busca o remédio dele que é na legislação, que é junto à parte legal, né? Que é o caso que eu citei desse exemplo desse estabelecimento. Que ele foi lá no juiz no sábado e conseguiu eliminar, no sábado ele estava funcionando. Então daí a gente fica assim, achando um absurdo, né? Existe a lei que proíbe, mas ele conseguiu eliminar para abrir. Não sei, nesse caso específico, eu não sei o que ele justificou, mas que o juiz conseguiu eliminar para ele abrir, né, no sábado, né? Talvez me parece, né, aqui talvez é detalhe, mas alegando alguma coisa, situação financeira, alguma situação nesse sentido, que o juiz acabou concedendo, né, para ele. Então, sinceramente, eu não sei, essa situação do Spangler, eu desconheço, tá? Sou sincero em dizer que eu desconheço, não acredito que tenha sido esse o motivo da transferência dele, eu desconheço. Bom, em relação a essa situação, eu não posso falar da situação do Tenente Spangler porque eu nem estava no batalhão aqui, nem imaginava estar em Maringá nessa época, mas eu, diretamente a pessoa, nunca tive nenhuma pressão política, e nem do pessoal, da comercial, né? Da associação comercial. Muito pelo contrário, né? Até o momento, nós tivemos apoio da Associação Comercial e Industrial do Maringá na pessoa em relação ao CONSEG, né, o Conselho de Segurança, onde eu já fui ouvido, já fiz essa mesma explanação, e eles demonstraram interesse em nos ajudar, na verdade não ajudar a Polícia Militar, mas ajudar a comunidade maringaense nessa causa. E em relação à questão política, eu penso que todos os membros políticos do Estado, seja eles do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, são representantes da comunidade, né? E de forma direta, o que poderia ocorrer é algum tipo de má vontade em resolver o problema, tendo em vista que nós estamos falando aqui de comércio, e comércio, cada um quer lutar pelo seu, né? Que se gira em torno da questão do dinheiro. Mas poderia existir isso, mas não é isso que nós estamos vendo aqui. Até porque foi instituída essa comissão, e não fomos nós, a Polícia Militar, que pedimos para vir aqui. Os nobres vereadores convidaram nós para estarmos aqui para juntos tentarmos resolver essa situação. Então, nesse caso, eu penso que eles são representantes do povo, estão fazendo parte, e tudo está coerente, porque o povo, quando a gente fala, é a maioria, né? A maioria elegeu os 3 vereadores que estão aqui. E nós percebemos que a maioria reclama dessa situação. Então, como eu falei, 500, 600 pessoas que não conseguem dormir, que fazem abaixo-assinado, vão reclamar do batalhão, 270 ocorrências no final de semana, e até hoje não veio um dono de estabelecimento reclamar para mim, a não ser o dono do Canarinhos, que fechou, né? Inclusive, uma das minhas primeiras atitudes para tentar resolver esse problema não foi fazer ofício, não foi lá ficar... Antes de fazer, na primeira, segunda operação, eu, juntamente com o Tenente Urbano, que é quem estava passando o comando da AIFA para mim na época, nós saímos numa manhã e fomos a pé até o posto de gasolina, pedimos a presença do proprietário do posto, do gerente, e explanamos tudo isso que nós estamos explanando para os senhores hoje, pedimos a colaboração. Aí ele falou para nós, não, nós vamos ajudar, nós vamos pôr... Eu falei, nós demos a solução. Eu falei, é só o senhor passar uma corrente e deixa só no posto do senhor e deixar só o espaço para o carro estacionar para abastecer. Ou restringir o horário de funcionamento da loja de conveniência, deixar de ver... Não, nós vamos ajudar, vou colocar umas placas de proibido som alto.
Ele pôs as placas de proibido som alto, inclusive vocês viram no vídeo ali, e ficou nisso, porque ele não tem interesse em ajudar. Agora, pressão eu nunca recebi. E, eu repito, eu acredito na boa vontade, no profissionalismo de todos que estão presentes aqui e no comprometimento do poder público de Maringá com o cidadão maringaense. Deu 10 horas da noite. Muito obrigado, Tenente Nicola, Major Letrinta. Próxima a fazer uso da palavra é a senhora Lígia. Gentileza. Boa tarde, queria agradecer a presença de vocês em nome do vereador Ulisses Maia. A minha pergunta, ela é pertinente por uma razão apenas. No nosso gabinete, a gente tem recebido muita reclamação em relação à catedral. Então, aos domingos à tarde, tem uma concentração muito grande de pessoas e fazendo uso de bebida alcoólica. E depois, também à noite, fica o resquício de toda a festa na parte da tarde. Então, gera lixo e tudo mais. Mas a questão não é essa. Mas eu queria saber o que vocês fazem abordagens ali, qual o trabalho que vocês têm feito em relação ao pessoal que frequenta a catedral. Se são famílias, se é separado, tem famílias e tem jovens. O que vocês têm percebido, notado ali na questão da catedral? Eu vou tentar responder uma primeira ação, uma ação que nós tomamos ali, e depois o Nicola complementa. Nós tivemos assim, depois de muita discussão em relação ao que se fazer, principalmente pela reclamação por parte dos sacerdotes ali, por ocasião da celebração das missas, que as pessoas não conseguiam talvez estacionar, não conseguiam celebrar a missa pela perturbação do som. Depois de alguma reunião, isso foi acordado em ata, que seria bloqueado ali o estacionamento, só seria liberado nos horários das missas, para que se evitasse isso, e conjuntamente nós fizemos ações lá para que coibisse, né, esse som alto e a perturbação. Me parece que num primeiro momento isso foi resolvido. Com a reforma, o que ocorreu? Se ampliou o estacionamento e houve, assim, eu diria, talvez por parte nossa também, e talvez da parte da prefeitura, deixou-se de fazer aquele procedimento que era de interditar e assim rapidamente voltou a termos o problema ali. Então aí o problema ali passa pela questão do estacionamento, se a gente não fizer esse bloqueio de pessoas que daí vão com som alto, com bebidas e etc, né? E que é uma situação que daí nós num primeiro momento já desencadeamos várias ações. Numa primeira ação ali, operação, foram 18 veículos guinchados, que eu achei até um número expressivo, né, por um local que a gente imagina hoje é o principal ponto turístico da cidade, né, e que a gente quer acreditar que as pessoas que estão ali sejam pessoas de bem e que não precisaria de uma ação da polícia, que eu acredito, assim, no primeiro momento, olhando esse número, é bastante repressiva, né, e até o que ele falou, no primeiro momento a gente quer fazer uma ação preventiva, mas infelizmente aí passa para uma ação repressiva, né? Infelizmente. Então uma situação seria de veículo, som alto e talvez até ingerindo bebida. Agora, daí eu até passo para o Nicola responder, não sei se ele teve alguma atuação ali que ele se recorda quais foram as ações. Em relação a pessoas que não estão com veículo, que talvez possam até que levem som, aparelhos de som portáteis ali, quer dizer, já teríamos que tomar, talvez, estudar, talvez até alguma outra medida. Porque muitas vezes, a partir da hora que de repente passa aí, podemos defrontar com esse problema até, havendo até um conflito por ser até famílias, às vezes, que estejam ali, e talvez por não ter uma advertência, ou por não ter uma proibição, ou uma coibição, talvez passe a frequentar de uma forma que não fosse adequada ao ambiente ali, talvez, né? Aí precisaríamos ter uma discussão em relação a isso. Quanto à perturbação, então, eu acredito assim, no primeiro momento nós resolvemos com essas ações. Pode ser até que volte, mas no primeiro a gente resolveu com, eu acredito que ocorreu umas 3 a 5 operações ali com vários veículos guinchados, assim, nos últimos finais de semana até antes agora do feriado de carnaval. Eu acredito que tenha resolvido. Agora, a questão daí, as pessoas a pé no local ali, talvez que frequenta, e talvez seria até um outro problema que a gente tivesse que discutir, que eu não sei se o Nicola tem alguma situação que ele passou por essa. Então, o problema da catedral, na verdade, por incrível que pareça, ela resolveu o nosso problema da Tiradentes. Ou seja, as pessoas que faziam ingestão de bebida alcoólica e se aglomeravam naquele localzinho aconchegante, com baixa iluminação, nas escadarias dos estabelecimentos ali,
Inclusive, o outro objeto que nos causa preocupação e algum problema ali, que é o narguile, foi transferido para a catedral. Por quê? De repente, isso teve uma motivação. Então, em 2010, foi firmado um acordo entre a Polícia Militar, a Guarda Municipal e os clérigos ali da catedral, os responsáveis pela igreja, de que o estabelecimento iria permanecer trancado por correntes enquanto não estivesse acontecendo a missa. Então, na iminência de acontecer a missa, a Guarda Municipal ficaria responsável de estar no local e fazer a liberação do estacionamento. Aconteceu que com essa reforma da catedral, algumas vias de entrada no estacionamento foram alargadas e as correntes não foram adaptadas à nova construção. Então, aconteceu que o pessoal achou melhor a catedral do que a Tiradentes e foi tudo para lá. Então, nós percebendo isso, fizemos um ofício para a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal, no período de 2, 3 semanas, atendeu o nosso pedido e trancou. Concomitantemente ao ofício e à colocação, readaptação das correntes, nós fizemos 2 finais de semana inteiros de operação lá. Então, a aglomeração também na sexta de noite, sábado de noite e domingo à tarde. Desses dias, o domingo à tarde é o dia que a gente percebia a frequência de mais famílias. Então, realmente é um local aconchegante para o pai e a mãe levar o filho, jogar uma bola, empinar uma pipa lá. E foi pensando nessas pessoas que nós desencadeamos essa operação, né, para realmente reservar aquele espaço para as pessoas de bem, né, e para as pessoas que cumprem as regras de convivência em sociedade. Então, nós fizemos a operação com o apoio da CETRAN, da Guarda Municipal, da Polícia Civil e vários segmentos do 4º Batalhão no final de janeiro e agora início de fevereiro. Foram 2 finais de semana de operação na sexta de noite, sábado de noite e domingo à tarde. Na quinta operação, que seria no terceiro final de semana, no sábado à noite, inclusive eu estava de serviço nesse dia, não comandei a operação diretamente, mas nós percebemos que já tinha normalizado a situação. Então, com a corrente, as operações que nós fizemos, volto a repetir, com o apoio dos órgãos municipais. Então, já deu uma normalizada na situação. A tendência é que vocês que recebam menos ou acabem de receber reclamações a respeito desse problema. E se retornar, nós retornamos com as operações e vamos procurar uma solução efetiva, preventiva, sem necessidade de fazer as operações. Então, inclusive, nesse dia que a operação foi toda planejada para acontecer na catedral, chegamos lá e não tinha nada, nós remanejamos essa operação para os postos de gasolina da cidade. Então, acabou sendo fiscalizado todos esses postos que eu falei para vocês aí, inclusive um deles. O problema é tão grave que eu esqueci de apontar isso aí. Um dos postos que dá mais problema para a gente é 300 metros do batalhão, como eu mostrei, e o outro é do lado do Corpo de Bombeiros. Do lado do Corpo de Bombeiros. Então, o bombeiro tem que parar de fazer o que ele está fazendo lá e ligar para a Polícia Militar: ô companheiro, dá um apoio aqui, ó. O pessoal aqui depredando o patrimônio, fazendo a arruaça aqui, as pessoas vão reclamar para o bombeiro e o bombeiro não é competente para resolver o problema. Pessoa urinando na frente do Corpo de Bombeiros, na frente na entrada dos prédios que tem no local. Então, o problema migra, a gente vai tentando resolver, mas eu creio que o que resolve realmente vai ser uma legislação mais eficaz. Obrigada. Muito obrigado, Tenente Nicola Major Letrinto. Passamos também à última oradora inscrita para fazer seus questionamentos, a senhora Janaína, diretora administrativa dessa Casa de Leis. Boa tarde a todos e a todas, né? Quero parabenizar a mesa pelo trabalho que está realizando, está começando, e pelos senhores, pela presença dos senhores, e que esclareceu e algumas dúvidas que eu até ia colocar agora, mas eu tenho um questionamento. Quando é liberado o alvará, e ocorre, no caso desse posto que tem 233 ocorrências, e é todo ano, anualmente ele é renovado, aparecem essas ocorrências, como é que funciona? Consta essas ocorrências, né? Vai para a prefeitura essas ocorrências,
poderia se criar alguma restrição, no caso, vamos supor, 3 ocorrências, uma restrição do estabelecimento não poder estar fazendo comércio de bebida alcoólica num certo horário. Eu acho que, não sei se nessa questão legislativa vai estar... Essa é uma questão. Outra questão é sobre os carros de som. Quando a abordagem do carro de som é feita a multa, é efetuada a multa, é uma multa que, como o senhor colocou sobre a questão que se mexe no bolso, as coisas andam, quando essa multa acontece, volta a acontecer o mesmo carro? Como é que funciona isso, essa questão? Se poderia haver outras leis para poder parar com esse problema? Bom, palavra, tenente. Com relação à primeira questão, na verdade eu penso que é um dos anseios da mesa incluir essa previsão numa legislação e até uma sugestão da Polícia Militar. Hoje, todo esse levantamento que a gente fez desse estabelecimento não entra em nenhum tipo de análise para ser liberado ou ser renovado ou alvará de qualquer estabelecimento. Então acho que essa é uma intenção. Eu acredito que não só quando tiver 223, 270 ocorrências, que é nesse caso aqui, mas é como o vereador Luciano Brito apontou numa das falas dele, ouvir a Polícia Militar é uma sugestão, a gente está sempre pronto a subsidiar qualquer dos poderes públicos em qualquer tipo de decisão com base nos dados estatísticos que nós angariamos e até com base na nossa experiência na rua. Porque pode ser que um estabelecimento está próximo da renovação da vara dele, só que faz um mês que ele começou a dar problema. Talvez a gente não vai ter 270 ocorrências. A gente vai poder falar qual que é a dificuldade que a gente tem com aquele estabelecimento lá. Eu digo não parar de funcionar. Nesse caso do posto, uma sugestão que nós faríamos é restringir o horário de funcionamento. Se ele não funcionar das 23 da noite até 6 horas da manhã, ele não vai incomodar ninguém. Porque de dia você vai lá, está uma paz. Mas só fazendo a última questão. Se você restringe um horário de comércio de bebidas, não ocorreria que as pessoas comprariam e iam para outros lugares? É isso, o meu questionamento maior é esse. Se você restringe o horário, para de funcionar 11 horas, as pessoas não estariam migrando também? Compraria cerveja durante a semana, não sei. Porque o que eu escuto muito alguns jovens reclamar é a questão de espaço para eles. É isso que eles falam, né? Nós não temos espaço, principalmente a classe menos favorecida, que não pode estar frequentando um barzinho, ou uma casa noturna, uma boate que seja. Eles falam, a gente vai para posto porque é mais barato, a gente encontra os amigos, assim, eu já escutei vários depoimentos desses. Então, assim, se fecham os postos à noite, não tem consumo de álcool nos postos, eles não migrariam para outros lugares, comprariam em outros lugares e ficariam na rua, não sei. Seria melhor a ação de você, não sei como é que funcionaria. Eu acredito que pode, é uma tendência que aconteça dessa maneira, mas é uma questão mais delicada que eu creio que vai ser melhor analisada pela comissão e por todos os vereadores que compõem a Câmara, tendo em vista que nós estamos falando em restringir direitos das pessoas, dos comerciantes. Eu sugestionaria que fosse feita dessa forma como eu apontei. Para valorizar os bons, aqueles que fazem as coisas certas e procuram ajudar o poder público, não restringir de todo mundo em primeiro momento. Restringir aqueles que estão nos dando problema. Como eu falei, esse cidadão, o proprietário do posto que nós apresentamos aqui, se ele quisesse nos ajudar, o problema está resolvido. Era só ele passar a corrente no pátio do posto dele. Aí o pessoal estava na via pública, a gente podia fazer auto de infração, fazer blitz e resolver o problema. Tá? Então, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Está escrito na Constituição Federal. Então a responsabilidade recai sobre a comunidade ao reclamar, e também ao proprietário, ele faz parte da comunidade. Então se ele não se enquadrar numa futura lei que a comissão vai propor, a minha sugestão é que, não se enquadrando, ele seja sancionado e não colocar todo mundo no mesmo pacote, nivelar todo mundo por baixo, porque a grande maioria dos comerciantes de Maringá, eles não geram problema, e quando solicitado pela Polícia Militar, eles procuram não nos dar problema,
Isso não pensando em não ser sancionado, mas pensando na responsabilidade da convivência em sociedade. Agora, em relação ao segundo questionamento que você fez de primeiro momento, você pode... Procedimento quanto ao som. O carro de som. O carro de som, ele é uma situação que eu, segundo o Tenente Nicola, eu vejo que é uma questão muito simples, tá? Mas por onde eu tenho passado, eu tenho verificado que as pessoas mistificam demais isso. O que nós utilizamos hoje de legislação? Lei de contravenções penais, é um crime de menor potencial ofensivo. Você constata a postura correta seria: o cidadão colocou um som alto, a gente vai lá, a primeira vez orienta o cidadão. Você está com som alto, a partir do momento eu estou informando você que você está incomodando o seu vizinho. Porque para se consumar o crime, ele tem que demonstrar que ele tem intenção de incomodar o vizinho. Então agora eu estou informando que você está incomodando. Se eu tiver que voltar aqui, o vizinho reclamar de novo que você não diminuiu o som, então eu vou entender que você está querendo incomodar ele, não está só curtindo o seu som, né? Então é o que a gente faz na Operação Verão. A Polícia Militar, só que isso é todo um alinhamento de Polícia Militar com o Poder Judiciário e Ministério Público, tá? Isso acho que seria um tema de outra comissão, tá? Uma reunião que eu tenho a minha opinião, é simples. Eu acho que é simples resolver esse problema. A gente não precisaria de uma legislação municipal, porque a legislação federal já abarca isso aí. Tanto na questão penal, que é a lei de contravenções, e na questão do Código de Trânsito Brasileiro. Existe uma infração lá que em via pública o veículo não pode transitar utilizando de som alto. Para que seja fiscalizado isso, tem que ter o decibelímetro. E esse decibelímetro, a Polícia Militar... o 4º Batalhão não dispõe, mas a Polícia Militar Ambiental dispõe, e eles têm nos apoiado nessas operações. A Prefeitura de Maringá, através do CETRAN, também dispõe desse aparelho. Então, quando a gente vai fazer operação principalmente voltada a esse tipo de problema, a gente utiliza. Só que recai naquela situação. Às vezes o juiz não aceita, o promotor também não está na mesma linha de pensamento. Aí tem a dificuldade de fazer toda a papelada na delegacia. Então é uma coisa que eu, por experiência própria, eu sei que não é difícil de acontecer. Basta nós nos conversarmos. A Polícia Militar sempre esteve aberta para resolver esse problema. Tentamos já fazer uma reunião, mas às vezes um falta, outro não concorda e a gente trava, né, nessa questão. Mas eu tenho minha sugestão. A primeira vez orienta, a segunda vez não obedeceu, apreende o som e leva para a delegacia ou para o próprio 4º Batalhão. A gente faz um termo circunstanciado e o juiz, posteriormente, levando em consideração o peso da responsabilidade e profissionalismo da Polícia Militar, emitir lá uma multa, um pagamento de uma cesta básica, uma pintura de uma escola para esse cidadão aí. O problema é que a legislação que nós temos hoje não está sendo bem utilizada. Obrigado. Muito obrigado, Tenente Nicola. Gentilmente respondeu a pergunta que não é totalmente de objeto da comissão, mas muito obrigado, viu? Muito obrigado também, senhora Janaína. Para complementar esse questionamento em relação ao alvará, passar a palavra ao nosso nobre relator, vereador Tenente Edson, para também uma consideração. Essa colocação que a Janaína faz no tocante ao alvará foi assunto da última reunião do GGI, onde estavam presentes todos os órgãos que fazem parte da segurança e no tocante a essa questão também. E lá foi citado a exemplo isso que nós falamos aqui já, que nós não estamos aqui para punir e nem coagir todos os empresários, né? E como disse o Tenente Nicola, ele foi atrás do proprietário do posto para procurar, né, juntos resolver a situação, né? E pelo jeito não houve interesse por parte dele. Então aqueles postos, aqueles bares, aquelas casas noturnas que tiver um grande número de reincidência, com certeza isso será um dificultador para que ele renove o seu alvará, né? Esse é um critério que a princípio nós já estamos comungando da mesma ideia de se fazer, né? Não penalizar todos, como já foi citado, mas sim aquele que está dando o devido trabalho, né? Não está colaborando e não está somando em nada para se resolver a situação. E aproveitando para responder o Gilmar, lá atrás você fez um questionamento e nós já buscamos aqui. Foram feitas, desde 2008, apresentada nessa Casa de Leis, 3 leis referentes à questão
das bebidas em locais públicos, em bares e principalmente nos postos, né? Mas pasmem os senhores que a primeira de 2008 foi rejeitada, a de 2010 foi arquivada e a de 2011 também foi arquivada. Então cabe nós revermos isso daqui, de repente pode ser assunto, né, presidente, de uma outra reunião com todos os membros dessa Casa de Leis, para que se tome um posicionamento sobre isso. Isso aqui com certeza iria favorecer muito a fiscalização. Inclusive uma das leis faz menção até a um grupo onde teria representante da Secretaria da Fazenda, né, da Secretaria do Meio Ambiente, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Conselho de Segurança e do Poder Legislativo, para definir quais situações, né, seriam liberado ou não o alvará. Eu acredito que isso aqui nós podemos resgatar, né? A comissão poderá fazer isso ao final, né, e sugerir que seja resgatado isso daí. Tá bom, presidente? Bom, prezados senhores e senhoras, nobres vereadores, Major Letrinta, Tenente Nicola, que nos honra com sua presença, caminhamos para o final de mais uma reunião de trabalho. Agradecemos aos profissionais da casa, aos assessores e vereadores, também aos nossos companheiros da imprensa. E para encerrar, gostaria de colocar a todos um pensamento do grande poeta Fernando Pessoa, Major Letrinta, Tenente Nicola. Ele disse que para ser perfeito, nós precisamos ser inteiros. E queremos, numa campanha que estamos fazendo com os órgãos, promover essa sinergia justamente, né? Para dar esse respaldo que é necessário, desde lá do Poder Judiciário, que faz uso da lei, até os senhores que vêm prestar esse trabalho brilhante. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado. Por favor, Major. Não precisa de luz, não. Vamos conversar com o Major Letrinta, subcomandante do 4º Batalhão de Maringá, que participou da reunião da Comissão de Estudos sobre Segurança na Câmara. Major, qual a importância desse convite feito pela Comissão de Estudos para o 4º Batalhão? Para nós foi bastante importante essa discussão, porque nós, como órgão de segurança pública e que atendemos, né, através da nossa central de operações do número 190, é um grande número de ligações, né, principalmente aos finais de semana. Dentre aí as situações nós podemos destacar eventos, né, que ocorrem e que muitas vezes acabam causando perturbação, e diversos problemas na área de segurança pública que nós acabamos nos deparando, principalmente aos finais de semana. Quais as principais sugestões da Polícia Militar para que possa ser melhorado o trabalho de vocês e ajudar nessa prevenção? Como discutido aqui, a gente verifica que vários estabelecimentos, eles preenchem ali o que a legislação prescreve. Mas a gente verifica que há necessidade, às vezes, de uma implementação, de uma complementação na parte legal,
para que a Polícia Militar possa exercer uma melhor fiscalização desses locais, principalmente com relação, às vezes, envolvendo a questão da embriaguez, que muitas vezes leva as pessoas, muitas vezes, aí, que é um problema maior, que envolve o problema do acidente de trânsito, que ceifa a vida de pessoas, né, e que é um trabalho que ele redunda no nosso atendimento posterior, através das equipes, que hoje, com as equipes que nós temos 3 equipes para esse tipo de atendimento, e muitas vezes não atende toda a demanda na cidade. Tá certo, obrigada pelas suas informações, Major. Vocês